A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom ter você por aqui em mais um estudo sobre a coragem de confessar, um comentário sobre a confissão de fé de Westminster. Estamos na nossa 10ª aula, seguindo para o nosso final aí, faltam 2 aulinhas só. Então, que bom que você veio até aqui conosco nesse comentário. Hoje os nossos assuntos são bem aí, vamos dizer assim, tem um conteúdo bem denso, teologicamente, doutrinariamente. Nós vamos falar sobre a nossa esperança, sobre a ressurreição do corpo, estado intermediário e juízo final. Eu convido você a orar comigo nessa hora. Pai de amor, Deus eterno, nós te rendemos graças, ó Pai querido. O Senhor é a razão da nossa esperança. Fortalece-nos, ó Deus, no estudo da Tua Palavra, nos dê entendimento, abra o nosso coração para guardarmos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te louvamos, agradecidos e agradecidas no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos começar então essa aula falando sobre a esperança. E certamente você já ouviu falar de uma malabarista que faz assim uma certa mágica com uma corda, né? Não se sabe como, mas a corda começa a se elevar do chão, vai subindo, subindo, subindo cada vez mais alto, sem que aparentemente nada esteja puxando ela para cima, e finalmente a corda fica totalmente no sentido vertical. E para provar que ela tá firme, presa no ar, o malabarista termina subindo pela corda. Foi exatamente pensando então nesse tipo de coisa que um sociólogo afirmou que a esperança é uma corda. A esperança é uma corda no sentido de que nós a lançamos para o futuro, sem que nada visível esteja a sustentá-la, nada que nós possamos ver. E dessa forma, com a esperança, construímos uma ponte que nos permite transpor o presente. Com a esperança, nós podemos subir da realidade em que nos encontramos para as outras realidades mais elevadas. Isso é bem a verdade. A comparação entre esperança e a corda do malabarista é importante aqui pra gente. Ela nos mostra que a esperança tem um grande valor. Sem esperança, ninguém nos faz sonhar e também nada, né? Nem ninguém nos impulsiona aí para os sonhos, para que a gente possa transformar a nossa realidade, para que a gente possa mudar de vida. E diante disso, então, pensando sobre a esperança, nós precisamos nos perguntar: nós cristãos, em que está baseada a nossa esperança? Na oração, né, eu já falei que a nossa esperança é Cristo, já dei o spoiler antes, né? Mas vamos lá comigo. Recordar é viver, né? Então a gente está iniciando essa 10ª aula. Nós já vimos até aqui dentro da confissão, nós falamos sobre Deus e a queda, aliás, Deus e a criação, a queda então do ser humano, a salvação do ser humano, o Espírito Santo e a igreja, né? Vários temas que a gente abordou aqui. Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho, né? Examinando a confissão de fé e o que ela ensina sobre a esperança cristã. A base para esse estudo de hoje está principalmente nos 2 últimos capítulos da confissão de fé, no que diz respeito à esperança, e também nos textos bíblicos que esses capítulos indicam. Lembra que a confissão ela tem lá várias referências para você buscar depois na sua Bíblia e você ler com calma na sua casa. A gente sempre põe aqui no vídeo o link para você fazer o download da confissão, e lá você pode olhar e ver que tem todo o que se crê, como se crê e as várias referências bíblicas, então, para depois você ir lá conferir. Então, eu gostaria aqui da gente fazer uma introdução geral, né? A gente sabe que são temas muito amplos, dariam aulas e mais aulas, né? E eu creio que você, ao longo da sua caminhada cristã, também já ouviu muito falar sobre esses temas que nós estamos abordando aqui. Então, a gente não está vindo aqui, vamos falar uma novidade. Não, estamos falando de coisas que a gente já tem visto na nossa caminhada de fé, que desde que a gente está aí começando, a gente tem estudado. E se você ainda não ouviu falar sobre a esperança cristã, precisa ver mais, precisa estudar mais. É desaconselhável a gente pretender saber aqui
a respeito do mobiliário do céu, da temperatura do inferno. Não é isso que a gente quer fazer nesses estudos. Então, quando a gente trata de esperança cristã, a gente deve, antes de tudo, tomar muito cuidado e permanecermos humildes. Então, nós não estamos aqui para trazer alguma novidade, alguma coisa assim nova, né? Não. Ou vamos olhar para a Bíblia. Ao escrever sua primeira carta, o apóstolo João, ele afirmou o seguinte, que, meus queridos amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Cristo aparecer, ficaremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele é realmente. Quando se despediu dos discípulos, Jesus foi interrogado sobre tempos e épocas, e lembra que ele respondeu lá em Atos 1:7, que não cabe a vocês saber o dia ou a ocasião em que o Pai marcou pela sua própria autoridade, né? E isso foi dito depois de Jesus já ter ensinado durante seu ministério, e ele já ter batido bem nessa tecla em Mateus, em Marcos, dizendo quanto dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, em outros textos bíblicos a gente pode olhar e ter certeza disso. Então, a gente não está aqui para dizer para você quando vai acabar tudo. Não. O que a gente tem é a Bíblia é mais do que suficiente para nós, nossa regra de fé e prática, e o que a Bíblia diz pra gente é que a gente precisa ser humilde. Nós não podemos aqui pretender falar e saber sobre o futuro, sendo que o próprio Jesus disse que quem sabe é somente o Pai que está no céu. Nem o próprio Cristo sabia. Então, a gente não pretende aqui adivinhar as coisas. Como afirmou um teólogo, é desaconselhável que nós, cristãos, pretendamos saber tanto a respeito do mobiliário do céu como da temperatura do inferno, ou de quaisquer detalhes do reino de Deus, no qual a história se consumará. Né? Nós já comentamos isso. Essa afirmação ela é muito importante para a gente dar início a essa aula. Se nem Jesus sabia o dia e a hora, por que a gente deve pretender saber tudo? Né? Não podemos, nem devemos. Nós precisamos aceitar o que Paulo nos ensinou. Lembra lá em 1 Coríntios 13:12? O que vemos agora é como uma imagem confusa no espelho, mas depois veremos face a face. Agora conheço somente em parte, mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui na nossa introdução é que a gente deve tomar muito cuidado com a linguagem bíblica quando a gente assume assuntos, né? Quando a gente fala sobre assuntos referentes à esperança. Por quê? Ocorre que muitas vezes a linguagem bíblica ela é simbólica. Então, observe, por exemplo, um exemplo que eu gostaria de dar para vocês. Né? No Novo Testamento, por exemplo, o inferno é apresentado de duas maneiras. Mateus 18, de 8 a 9 e 25 de 41 diz que é um lugar de fogo. O próprio Mateus, no capítulo 8, verso 12 e 22:3, diz que é um lugar de trevas. Então a gente poderia perguntar como é que é possível isso, né? Se o inferno é um lugar de fogo, ele não pode ser um lugar de escuridão. Se ele é escuro, ele não pode ter fogo. Tá vendo como as coisas não fazem sentido? E é claro que a gente tem aqui que entender que essas linguagens são simbólicas, elas não são literais. Então, a gente tem que ter esse discernimento, buscar a exegese do texto, buscar estudos sobre o texto, porque fica meio controverso. A gente sabe que onde tem fogo acaba sendo iluminado e onde tem escuro não tem fogo. Enfim, o fato é que a esperança cristã trata de coisas que estão muito acima da nossa capacidade de compreensão. Por isso que a Bíblia lança a mão de uma linguagem simbólica. Assim, o poeta, o evangelista, o profeta, aquele que escreve, ele vai tentar descrever com as suas palavras, com o seu arcabouço, vamos pensar assim, de palavras, o que ele conhece, o que ele sabe, e aí ele vai tentar descrever aquilo que ele vê, no caso de uma visão, naquilo que Deus fala para ele através de uma revelação. Então,
A Bíblia usa imagens simbólicas, usa também tipológicas, né? A gente tem infinitas formas de compreender e tentar entender o texto bíblico. Então, a gente acaba fazendo uma comparação com aquilo que a gente entende também. Quando eu e você lemos a Bíblia, cada um também lê por um filtro. Nós temos os nossos filtros de gênero, filtro social, filtro de conhecimento, até de entendimento, de conteúdo, enfim. Então, não tem como a gente bater o martelo em determinadas coisas e afirmar é isso e acabou. Então, a gente não pode ficar nessa literalidade. Então, a gente tem que entender que tem coisas que são simbólicas na linguagem bíblica e por isso que a gente precisa tomar cuidado. E seria um grave erro a gente interpretar certas coisas ao pé da letra. É que na própria Bíblia existe um processo no conhecimento do futuro. Grande parte da revelação de Deus ela é progressiva no texto bíblico. Então, um exemplo disso, nas épocas mais recuadas da história, o povo judeu não sabia bem o que ocorria após a morte. Havia uma ideia de que os mortos iam todos para um só lugar, onde eles ficavam dormindo e esquecidos de Deus para sempre. O tal lugar era chamado de Sheol, ou terra da escuridão, terra da morte. Mais tarde, alguns textos bíblicos surgiram indicando a ressurreição dos mortos, né? E mesmo assim, quando Jesus veio ao mundo, esse tema ainda não era bem ainda demilitado. Ainda havia uma grande confusão a respeito desse assunto. Lembra, por exemplo, que nos próprios evangélicos tinham fariseus e saduceus, fariseus que acreditavam na ressurreição do corpo e os saduceus que não acreditavam. Então, essa discussão de doutrina está lá relatada nos evangelhos, então não tem como a gente fugir, é algo que é claro. E até hoje ainda dentro do judaísmo existem bastante controvérsias quanto a isso. E até, queira você ou não, dentro do próprio cristianismo. Ainda a gente pode ver aí várias religiões que se dizem cristãs e que não acreditam na ressurreição, por exemplo. E é claro que para nós aqui nós temos a nossa estudo, nós somos uma igreja reformada, então nós temos uma vertente reformada, então nós temos a vertente aqui da ressurreição. E aí que a gente vai olhar a Bíblia como nosso filtro, sempre. Então, após a primeira vinda de Jesus, é que a Bíblia vai então iniciar essas discussões, vamos pensar aí de forma mais clara, objetiva. Então, o ensino de Jesus, que nos permite também ter uma ideia mais clara a respeito do futuro, né? O que ele ensina, o que é propagado através do cristianismo. E a própria ressurreição de Cristo é o que dá pra gente esclarecimento sobre a nossa ressurreição. Então, fica, portanto, nítido que na Bíblia, na Palavra de Deus, existe um processo no conhecimento do futuro. E os que viveram em épocas mais recuadas sabiam mais ou menos o que eles sabiam devido ao que tinham aprendido antes. E assim, gradativamente, Deus vai se revelando ao longo da história, revelando seu plano de salvação, fazendo toda essa revelação. Qual a importância disso para nós aqui? A partir dessa constatação, nós não temos o direito de ler qualquer texto bíblico e interpretá-lo sem procurar outros textos da própria Bíblia para tratar do mesmo assunto. Então, além disso, a gente precisa ler cada texto, situando a sua época, o seu contexto dentro dos textos, e fazendo isso a gente descobre que a Bíblia ela vai se revelando também e vai nos dando conhecimento e compreensão sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante você ter em vista para qualquer assunto, né? Nós estamos falando aqui a princípio da ressurreição, mas vários outros assuntos você pode também ter isso, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, então você vai estudando e a Bíblia vai trazendo, você vai trazendo versículos, por isso também que não dá para formar uma doutrina com um único versículo. Enfim, então vamos para o conteúdo da nossa aula. Vamos falar então agora sobre a ressurreição do corpo. Você provavelmente já participou de alguma cerimônia fúnebre na nossa igreja. Talvez não ser uma pergunta muito boa para começar o nosso tópico, e seria preferível a gente começar de uma forma mais amena, ou mais alegre. Mas o nosso estudo, ele é importante a gente pensar sobre isso, a gente pensar sobre a morte, pensar sobre as cerimônias fúnebres, sim.
E em tais cerimônias manifestam-se a nossa concepção a respeito da morte, o que a gente espera. E na hora de consolar uma família, no momento da pregação, nos hinos que vão ser cantados, na hora de honrar a memória da pessoa falecida, nas orações ali realizadas, fica visível a ideia que a gente tem na igreja a respeito da morte e da nossa esperança, consequentemente. E que concepções são essas? Quais são as ideias mais comuns e difundidas no nosso meio? Bom, vamos lá. Nós poderíamos dizer que, de modo geral, as nossas concepções são as seguintes. Primeiro, explora-se muito a ideia de que neste mundo existe muito sofrimento, muito cansaço, muita tristeza, ao mesmo tempo em que se afirma a existência de uma outra realidade melhor no céu, com o Senhor, para todos os que têm fé em Jesus Cristo Salvador, né? Segunda coisa que a gente sempre vê, a ênfase que a morte é somente do corpo, que a alma é imortal, que significa dizer que a morte é vista como uma simples separação entre alma e corpo. Terceiro, anuncia-se com convicção que se a pessoa cristã falecida, ela acreditava em Cristo como Senhor e Salvador, ela já está com Deus, né, numa situação bem melhor do que aqueles que estão aqui vivos. E por último, apela-se, né, para que todos os presentes depositem a sua fé em Jesus, para que na hora da morte as suas almas também sejam salvas. Então, bate com a realidade do que você já presenciou por aí, né? Mais ou menos isso que a gente tem. Nós cremos que, de um modo geral, é isso que acontece. E diante dessa realidade, nós precisamos perguntar: isso tudo é bíblico? Isso tudo que nós falamos e verbalizamos nas cerimônias fúnebres tem apoio e fundamento das Escrituras? Para ajudar a gente a examinar essa questão, vamos utilizar a confissão de fé então? Vamos lá. Ela trata desse assunto no capítulo 22, né? É um capítulo meio curtinho, né? Mas vamos lá, acompanha comigo. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormento e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas dos seus respectivos corpos, as Escrituras não conhecem nenhum outro lugar. E aí lá na confissão você vai ver as várias referências de textos bíblicos sobre esse assunto. Então a gente pode perceber que as ideias e as concepções que circulam no nosso meio sobre a morte estão mais ou menos aí de acordo com o que ensina a nossa confissão de fé de Westminster. O texto da confissão expressa, então vamos pensar aí, vamos destrinchar ele um pouquinho, as seguintes posições. Primeiro, que o ser humano é formado de corpo e alma, né? Que a alma é imortal e o corpo é mortal. Terceiro, que após a morte as almas vão para o céu ou para o inferno. E terceiro, que nesses lugares as almas ficam aguardando então o último dia, em que ocorrerá a ressurreição do corpo, e então elas se juntarão novamente com seus corpos. Todavia, como a gente sempre tem afirmado, a gente deve lembrar aí que a nossa atitude não deve ser assim de uma aceitação passiva da confissão de fé de Westminster. E a nossa atitude deve ser crítica, a gente deve olhar isso com criticidade. Então nós devemos comparar o texto da confissão com a Bíblia. A gente tem de verificar se o texto da confissão não precisa ser modificado ou até aperfeiçoado a partir do ensino bíblico, né? Lembra que a confissão de fé foi escrita no século XVII. Depois disso, aí muita teologia, muita água rolou debaixo da ponte. E no que diz respeito ao assunto que a gente está tratando aqui,
As posições da confissão de fé da nossa igreja apresentam algumas dificuldades, e aí eu gostaria de falar para você. Primeiro, na verdade, a morte parece que não é levada muito a sério, né? O que a gente vê aí? A morte, ela é apenas simplesmente a separação entre alma e corpo. Segundo, sente-se aí que existe uma valorização maior da alma do que do corpo. A alma é entendida como uma coisa imortal, precisa ser cuidada. E após a morte do corpo, elas vão para Deus ou para o inferno. E por último, que a ressurreição do corpo parece ser uma espécie de apêndice final, que não chega a ter grande importância, nem muita razão de ser, visto que após a morte a alma do justo já vai para o céu. E aí, diante de tudo isso, a gente deve fazer uma comparação entre as afirmações da confissão de fé e as colocações bíblicas. Então vejamos, por exemplo, alguns textos aí, que eu vou deixar a cabeça de vocês fervendo um pouquinho. Vamos lá, João 11, de 25 a 26. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Esse texto trata da ressurreição. Nele a morte é levada muito a sério. Aliás, a morte é levada tão a sério que chega a fazer com que Jesus chore. Além disso, diante da morte, Jesus se apresenta como aquele que vence a morte através da ressurreição, não permitindo que os que nele creem morram eternamente. Em outras palavras, a vitória sobre a morte não ocorre por intermédio da imortalidade da alma, mas pela ressurreição do corpo. Vamos ver lá, ó. Atos 2, ainda está aí no mesmo slide, Atos 2, 31, que diz assim: Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Você pode depois olhar Atos 17, de 18 ao 32, é um texto mais longo, a gente não vai ler agora, mas também vai falar sobre a mesma questão. Então, como vários outros textos do livro de Atos dos Apóstolos, esses textos mostram que a ressurreição ocupava um lugar central na pregação apostólica. A ressurreição não era um apêndice final desnecessário, um dia vai acontecer. Ela era o ponto que mais chamava a atenção, né? É interessante a gente observar que os gregos, eles criam há muito tempo na imortalidade da alma. Chegavam a considerar o corpo como uma prisão da alma. E exatamente por causa disso, os gregos não gostavam nem de ouvir falar, né, a respeito da ressurreição dos corpos. Para eles não tinha sentido. A ressurreição do corpo, para eles, na verdade, era uma questão negativa, porque não fazia sentido, o corpo não tinha muito valor. Outro texto, 1 Coríntios 15, 12 a 14. Pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Paulo, ele mostra que a ressurreição do corpo e a nossa ressurreição são elementos fundamentais para a fé cristã. Alguns cristãos de Corinto não acreditavam na ressurreição do corpo. E a orientação de Paulo mostra que, eliminando-se a doutrina da ressurreição do corpo, os cristãos não têm nada para anunciar, não têm nada para crer. Então não é apenas só uma questão de salvar a alma. 1 Coríntios 15, 52 e 57. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
esse texto maravilhoso aí, ele fica claro que a vitória sobre a morte não ocorre por intermédio da imortalidade da alma, não é porque a alma é imortal, mas por meio da ressurreição do corpo. Então, não dá para separar as doutrinas e pensar que uma é melhor que a outra de forma nenhuma. E aí, nesse sentido, a gente entra então na questão do estado intermediário. Nos cultos, na sua igreja, provavelmente, eu creio, a gente costuma fazer aqui em São Carlos, quando tem um culto especial a gente faz, né? A gente não costuma fazer todo domingo, mas geralmente existe um momento de afirmação de fé, né? Em que a gente geralmente verbaliza a nossa crença, a gente usa o credo apostólico e geralmente todos aqueles que estão presentes leem, né? E fazem a sua afirmação de fé. E a partir disso, é pertinente a gente perguntar por que a gente tem esse costume, né? Porque alguns crentes brasileiros chegam até a pensar que essa é uma prática da Igreja Católica Apostólica Romana, mas na verdade ela é uma tradição antiga da Igreja Cristã. E a gente está mencionando isso por uma razão, é que no credo apostólico, na parte referente a Jesus Cristo, nós temos as seguintes palavras. Vamos lá? Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O que a gente quer destacar aqui é que após referir-se à morte de Cristo, o credo apostólico diz que ele desceu ao Hades. Algumas versões do credo omitem essa afirmação. No entanto, ela é bíblica, né? No dia de Pentecostes, por exemplo, ao pregar a multidão que estava em Jerusalém, Pedro disse, lá em Atos 2, 24 a 27, Deus, porém, o ressuscitou, livrando do poder do Hades, não era mais possível que fosse retido em seu poder, porque a respeito dele diz Davi, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo experimente a corrupção. É verdade que as traduções que circulam aí no nosso meio não trazem a palavra Hades. A maioria delas substitui por morte. No entanto, a palavra Hades, ela constitui-se na melhor tradução do texto original, visto que corresponde aos textos gregos. E tudo isso coloca diante de nós a questão do estado intermediário. E é essa questão que a gente vai ver a partir de agora. O que acontece? Nós, protestantes, a gente não gosta de falar muito desse estado intermediário, né? Parece que esse assunto pertence somente aos católicos romanos. E por isso, antes de mais nada, a gente deve esclarecer bem as coisas. Já ficou claro aqui que a gente precisa redescobrir a doutrina da ressurreição do corpo. Ok. Ela está meio esquecida aí no nosso meio e apesar de fazer parte fundamental da proclamação apostólica e do ensino bíblico, acaba ficando esquecida. Então, eu sempre falo que o mais correto é a gente falar que a gente tem que salvar pessoas. Né? A gente escuta, vamos salvar almas, né? Fica aquela ideia que só a alma precisa ser salva, o corpo não. A gente precisa lembrar que a pessoa é uma pessoa integral. Deus diz que vai salvar o corpo também vai ser salvo, redimido, restaurado. E a partir então dessa questão, dessa doutrina da ressurreição do corpo, entra pra gente essa ideia aí do estado intermediário. Estado intermediário quer dizer precisamente é um estado provisório. É uma situação passageira entre uma realidade e outra. Então, nós cremos, como cristãos, na ressurreição do corpo para a vida eterna. Foi a crença na ressurreição do corpo que Jesus usou para consolar a família de Lázaro, que lamentava sua morte lá em João 11. E é essa esperança que é fundamental para os seguidores de Jesus, como afirmou o apóstolo Paulo. Olha lá, se Cristo não ressuscitou, não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus,
porque temos afirmado que ele ressuscitou Cristo. E se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm não vale nada. E vocês continuam perdidos nos seus próprios pecados. Se é assim, os que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A partir daí, fica colocado aí um problema desse estado intermediário, então. No estado intermediário estão todos aqueles que já morreram e aguardam a ressurreição do corpo. Por isso que a gente chama aí de estado intermediário, porque a esperança, estado intermediário, porque a esperança final é a ressurreição do corpo junto com a alma, não somente da alma. E aí vamos pensar nisso então. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia emprega duas palavras para se referir ao estado intermediário. A palavra hebraica Sheol, no Antigo Testamento, e a palavra grega Hades, no Novo Testamento. No texto de Números 18, 28 a 35, há uma narrativa que mostra como os judeus entendiam o Sheol. O Sheol era um lugar subterrâneo, entendido como o mundo dos mortos, nesse texto basicamente. Eu coloquei outros textos que você depois pode conferir, todos do Antigo Testamento aí, que vai falar então sobre o Sheol, né? Salmos, Ezequiel, Amós, né? Dá uma olhada aí. E depois você pode anotar e conferir com calma, dar uma pausa aí no vídeo se você quiser. A gente não vai ler eles agora, mas fique à vontade para ler. E depois no Novo Testamento, o mundo dos mortos é chamado de Hades. Confira aí os textos depois com calma, né? Atos, Apocalipse. Lembrando que as nossas traduções provavelmente vão colocar morte aí, né, no lugar de Hades, mas outras palavras usam inferno, outras traduções usam inferno, mas é Hades. Então, nesse mundo dos mortos, apresentado na Bíblia como um lugar de felicidades para os salvos e como um lugar de sofrimento para os perdidos, fica claro pra gente porque o próprio Jesus, quando ele foi crucificado, ele promete a um dos ladrões que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Lembra lá em Lucas 23, 43. Quando escreveu Filipenses, Paulo ele manifestou uma indecisão sobre o desejo de morrer e estar com Cristo e o desejo de continuar vivo para desenvolver o seu ministério. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus faz referência ao consolo de Lázaro e os tormentos do rico após a morte de ambos. E aí a gente tem outros textos que poderiam ser acrescentados aqui. Então nós acreditamos, porém, que esses aí que a gente colocou para você, que você vai olhar com calma depois, são suficientes para a gente concluir que estado intermediário é de felicidade e bem-aventurança para os salvos e que é de sofrimento e tormento para os ímpios. Então trata-se, porém, aí de um estado intermediário porque é uma situação de expectativa. Esperamos, todos estão aguardando a consumação do fim dos tempos, né? A ressurreição do corpo e o juízo final. E o que diz a confissão de fé sobre esse assunto? Vamos focalizar o que a nossa confissão diz sobre esse estado intermediário, né? Ainda a gente leu, vamos ler mais um trechinho do capítulo 32. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos, e as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormento e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares destinados às almas separadas dos seus respectivos corpos, a Escritura não reconhece nenhum outro lugar. Então, de acordo com o texto da Confissão de Fé de Westminster, a gente percebe que a confissão ela preocupa-se em enfatizar a doutrina da imortalidade da alma, era algo que naquele tempo era extremamente relevante e importante, e consequentemente enfatizar que logo após a morte essa alma ela vai para o céu e para o inferno. A confissão de fé também ela preocupa-se em combater a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana,
que fala sobre a existência do purgatório, né? A Bíblia não apresenta textos que a gente possa embasar que exista um lugar, um meio termo, né? Que a pessoa possa ficar ali pagando ou que alguém possa orar por ela, nada disso, né? A Bíblia nem fala para orar pelos mortos, né? Então, essa ideia de um lugar de aperfeiçoamento, de espera até o juízo final, que você não está nem no inferno no céu, não tem como. A confissão de fé, ela não se preocupa muito com a doutrina da ressurreição do corpo, né? A gente falou bastante aqui. E aí ela não dá muita atenção a esse estudo do estado intermediário. Mas aí você pode perguntar, Gisele, legal, você falou sobre algo tal. E o corpo? E o corpo daquelas pessoas que sumiram, que, enfim, podem ter passado por uma morte horrorosa e a gente não sabe nem onde está um fio de cabelo. A gente precisa lembrar que Deus, Ele é poderoso. Então, no dia do juízo final, não importa como a pessoa tenha morrido, o corpo vai ressuscitar. Deus é poderoso para resgatar cada célula dessa pessoa aonde estiver para ressuscitar. E aí nessa junção com a alma, e aí o corpo vai ser transformado. É essa a concepção final. Então, né, às vezes a gente fica preocupado, a gente escuta muita gente falar, né? E se eu morrer, eu vou doar meus órgãos, eu vou ficar sem, como é que vai? Você não precisa deles depois que morrer. Deus é soberano, Ele é poderoso. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas Ele vai. Então, não fique nessa preocupação, né? A gente precisa cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, sim, né? Com certeza, né? Mas não entre nessa preocupação, né? De, como vai ser? A gente não sabe. Mas o fato é que a gente sabe que um dia chegaremos lá no juízo final. E o juízo final é um assunto que causa medo. Certamente você já participou de algum culto em que o sermão tratou do juízo final. E esse tipo de sermão, geralmente, ele é um sermão de efeito. E ele é feito geralmente em culto de evangelização, né? A gente chama as pessoas para falar e mandar ver. A gente quer pensar aqui, né? Nesses cultos que você foi, qual a sua impressão? Qual foi o resultado desse tipo de pregação? Normalmente, quando um pregador ele faz esse tipo de sermão, a sua intenção é de fazer com que as pessoas se decidam por Jesus Cristo, né? Se for pela intimidação ou pelo medo. O fato é que dessa maneira, quando apresenta o juízo final, o pregador se preocupa em descrevê-lo nas cores mais carregadas possíveis. E no final do sermão sempre vai ter, né, aquele apelo, né, depois de deixar o povo bem apavorado, para convencer as pessoas a aceitarem Jesus, a vir para frente. Olha, aceite Jesus como Senhor e Salvador, para que vocês não sejam remetidos ao inferno instantaneamente, eternamente, quando o juízo final acontecer. Na verdade, o tema juízo final, ele não é um tema agradável. Olha que legal, vamos falar sobre isso, né? Ele causa um pouquinho de medinho, assim, né? Provoca até uma certa tristeza, porque a gente fica pensando no fim de todas as coisas, como é que vai ser, né? Eu já ouvi gente falando que morria de medo quando o mundo acabar, quando tudo acabar, como é que vai ser, mesmo sendo cristão, mesmo tendo a sua fé firme, né? E a verdade é que tem outra coisa também, né? Que ninguém gosta de ser julgado, pesado e avaliado. Não. Mas o fato é que a gente precisa falar sobre isso e perguntar qual é a perspectiva bíblica sobre isso. O juízo final existe para a gente ficar com medo? Será? Deus usa o juízo final, então, para colocar a gente na parede, para que a gente fique submisso a Ele, por causa do temor, do castigo, do que virá? E para responder essas perguntas, vamos para a Bíblia, vamos para a nossa confissão de fé e vamos ver o que elas têm a dizer sobre esse assunto. Então, a primeira nossa confissão de fé, lá no capítulo 25, verso 1, diz o seguinte... parágrafo.
Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiveram vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e obras, e receberão o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. A gente pode perceber, como disse um estudioso, que a confissão reflete fielmente a maneira como influíam sobre o pensamento cristão as descrições que o Novo Testamento usa para compreender esse aspecto do Evangelho. Em especial, a figura do grande julgamento de Mateus 25. E diante disso, nesse julgamento em que vai ser reunida toda a raça humana inteira, comparece, por assim dizer, para escutar dos lábios do juiz a sentença que corresponde a cada um. O texto da confissão e o texto de Mateus 25, eles fazem referência expressa ao critério do julgamento, dizendo que serão levados em consideração os pensamentos, palavras e obras. Contudo, a gente não deve interpretar essa referência isoladamente, a gente não deve concluir a partir dela que o julgamento final será com base tão somente nos méritos pessoais, senão a gente estava enrolado. E sabe aquela ideia do outdoor, que seus pecados? Não tem nenhum texto bíblico que fala sobre isso, tá? Vai passar numa grande TV, que todo mundo vai ver? Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. O que a gente tem que trazer à memória aqui e recordar que na perspectiva cristã, as nossas obras são manifestação da nossa fé. E são muitos os textos bíblicos que estabelecem a fé em Jesus Cristo como critério para a salvação. Portanto, o critério do juízo final será a fé em Jesus Cristo. E os que creem serão salvos e os que não creem serão condenados, ok? Todavia, o ensino bíblico é que a fé frutífera dá boas obras. Ela frutifica em boas obras. Sem ela, a fé é morta. Então, sem obra, a fé é morta. Olha a confissão de Westminster mais uma vez. Ele explica dessa maneira esse ponto lá no capítulo 33, parágrafo 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus nem obedecem o Evangelho de Jesus Cristo serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória de seu poder. A gente entende por aí, então, que o juízo final terá como propósito a manifestação da glória de Deus e o estabelecimento da ordem divina. Isso quer dizer, na situação atual do nosso mundo, que há uma grande desordem. De todas as coisas criadas, o pecado corrompeu tudo. E essa desordem é resultado da presença do pecado no mundo. E através do julgamento, Deus separará então as almas perdidas dos salvos como o joio do trigo. Isso foi exatamente o que Jesus ensinou na parábola registrada em Mateus 13 e também em Mateus 36. Isso nos leva a concluir que a finalidade do juízo final será, acima de tudo, para restabelecer a ordem da criação segundo a vontade de Deus. Quando a gente pensa nessa ordem da criação, é aquela apresentada no livro do Gênesis, no seu primeiro capítulo, quando Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Em outras palavras, o julgamento final não ocorrerá simplesmente para punir, para castigar, para destruir, para arruinar. Não, mas para estabelecer sim um reino de paz, de justiça, que nunca terá fim. Nesse sentido, o julgamento final ele deve ser servido para a alimentação da nossa esperança,
e não para trazer medo. O nosso mundo não se apresenta aí repleto de desgraça, miséria, injustiça, corrupção, violência? Essa situação não deixa você aborrecido, não deixa você inquieto? Precisa deixar, porque se não está deixando, tem alguma coisa errada com a sua fé. O fato é que quando a gente crê que virá um juízo final e que tudo isso vai mudar, é para nos dar esperança de que essas situações que nós enfrentamos todos os dias não vão prevalecer para sempre. Haverá um tempo em que não haverá mais choro nem dor. As coisas antigas, tudo isso vai passar. Essa é a nossa esperança, que um dia Deus julgará os vivos e os mortos e estabelecerá definitivamente seu reino. A gente espera a completude do reino que começou lá em Cristo. E olha o último parágrafo da confissão de fé, o que diz: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas advertências, quer que estejamos firmemente convencidos que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Maranata, como a gente costuma falar, né, do grego, vem, Senhor Jesus. E a gente deve entender aqui então duas coisas. Em primeiro lugar, que a doutrina então do juízo final, segundo a confissão, serve para afastar o ser humano do pecado e para o consolo dos justos, dos problemas em que enfrentam. E em segundo lugar, a ignorância do dia do juízo, segundo a confissão, serve para que os cristãos permaneçam sempre vigilantes e sempre ansiosos pela vinda do Senhor. E tudo isso de acordo com os textos bíblicos que eu vou deixar aqui depois para você conferir: Lucas, Mateus, Lucas, Apocalipse. Então, é expectativa boa, não é medo, não é medo. Então, para concluir a nossa aula, nós não podemos nos esquecer, diante de tudo isso que a gente viu, sobre a nossa esperança, sobre a ressurreição do corpo, sobre o estado intermediário e o juízo final, que a gente precisa ser humilde. A gente precisa reconhecer que a gente não sabe tudo, né? Mesmo diante do que a gente viu a confissão, você pode pegar outras confissões e outras ideias vão ser apresentadas. A gente precisa ser cuidadoso, né? Sabendo que a linguagem bíblica muitas vezes ela é simbólica ao tratar sobre alguns assuntos, e a gente precisa sempre comparar os textos bíblicos, descobrindo que há neles uma progressão no seu pensamento. Então a gente nunca deve utilizar o estudo do futuro para fugir do presente. Há muita gente que age dessa maneira, né? Então não adianta querer marcar data para o final do mundo, das coisas. A Bíblia não traz. Ela diz que nem o filho sabe, nem Jesus sabia. Então o nosso procedimento deve ser diferente, né? Nós devemos esperar em Cristo. Quando a gente pensa aí no estudo da esperança cristã, ela deve sempre nos remeter ao presente, a fim de que a gente atue hoje como fiéis seguidores de Jesus, para que nós sejamos presenças fiéis onde nós estivermos, né? Nós devemos aí ser humildes para a gente poder reconhecer que nem tudo na Bíblia é claro e que nem toda interpretação é extremamente correta, né? Não é. A história ajuda a gente a interpretar, ajuda a gente a entender, sim, mas nem tudo é claro, nem todas as respostas são encontradas. E mesmo assim, diante de tudo isso, a gente pode chegar a algumas conclusões, sim, para alimentar a nossa fé, aliviar o nosso coração e entender um pouquinho a nossa caminhada como cristãos nessa vida, né? A gente falou sobre a doutrina da ressurreição do corpo, tão esquecida, mas que é fundamental para a nossa fé cristã, para a nossa caminhada. Então nós precisamos lembrar, trazer a memória que nos dá esperança, né? Valorizar aquilo que a gente tem, né? Redescobrir isso. Faz com que a gente possa reformular uma série de ideias, né, de atitudes até que nós temos em relação ao nosso corpo, por exemplo. A ressurreição do corpo nos ensina que a gente deve valorizar o nosso corpo assim como a gente valoriza a alma, né? Somos pessoas inteiras, né, integrais. Então a ressurreição no último dia será
total. Não é só da alma, né? Do corpo também. Jesus veio para salvar o ser humano todo. E isso não somente o seu corpo ou só a sua alma, né? Todo o seu ser. Então, lembre-se que Deus criou todas as coisas materiais. Logo, a matéria não é má em si mesma. O corpo, ele não apresenta um fardo, uma prisão para a alma. Não, o corpo é dádiva de Deus. E para isso que vai haver ressurreição. Também isso vai ser restaurado pelo Senhor. Olha que maravilhoso. E nós temos enfatizado aí demais, então, essa mortalidade da alma, né? Vai para o céu, vai para o inferno, ok, isso realmente vai acontecer, mas nós não podemos esquecer da volta de Cristo e que todos, de forma integral, se apresentarão diante de Deus no juízo final, né? E aí a gente vê que a gente precisa também redescobrir, através de uma perspectiva bíblica, a questão do juízo final, né? Até a própria palavra juízo, né? Aquela ideia de julgamento, né? Não é só julgamento, né? A gente lembra que é a manifestação total do reino de Deus. Então o julgamento final, ele será com base na nossa fé, que é manifestado através das nossas obras, com certeza. O julgamento final estabelece a ordem de Deus na criação, e o julgamento final também serve para nos colocar e nos deixar em estado de expectativa. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é aquele que vai estar conosco no dia do julgamento, o advogado fiel. Então não tem motivo de termos medo. Ao contrário, nós precisamos ter expectativa, esperar ansiosamente, clamar, né? Maranata. Então a gente conclui a nossa lição de hoje. Então não tenha medo, não tenha tristeza, né? Vamos esperar com alegria, né? Espero você até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.